Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa noite de quarta-feira, feriado, e quero dar dar continuação do assunto voltado à questão de Ezequiel 37, capítulo 37 de Ezequiel, onde eu estou falando sobre ouça a voz de comando de Deus. Ouça a voz de comando de Deus. É maravilhoso a gente aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer a quinta parte sobre esse assunto. Eu trouxe a introdução na parte da tarde e nessa noite eu quero trazer a questão da quinta parte. Trazer mais uma visão mais detalhada sobre esse assunto para te ajudar, para te auxiliar em alguns departamentos da sua vida. Ezequiel 37 dá para você tirar várias lições de vida. E nessa noite eu quero falar sobre a questão dentro de uma visão missionária, dentro do campo missionário. Eu quero falar sobre a questão de nós ouvirmos a voz de comando de Deus, para que as almas venham ser ressuscitadas das suas mazelas, dos seus pecados, para a maravilhosa luz, para uma vida diferente. Porque quando as pessoas estão mortas no pecado, estão como aqueles ossos, ali naquele vale, elas estão mortas, estão secas, sem vida, sem nervos, sem carne, sem fôlego, sem espírito, sem nada. Quando a pessoa está morta no pecado, nós levamos o evangelho da salvação, a palavra de Deus, a palavra de comando a essas pessoas que ainda estão mortas no pecado. E com certeza Deus vai trazer a ressurreição dessas pessoas, porque diz a Bíblia que quando nós aceitamos a Cristo, nova criatura somos. É como o velho homem morreu e ressuscitou um novo homem. Dentro desse sentido de Ezequiel 37, é esta uma das visões que eu quero falar. Dentro desse texto nós podemos ver mais ou menos 3 ressurreições aí nesse contexto aí. Aleluia, louvado seja Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, mais uma vez nessa noite, e acompanhe juntamente comigo essa leitura, para que você possa aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E com certeza isso é útil para o seu crescimento espiritual e o seu crescimento ministerial. Deus é bom para nos orientar dentro da sua palavra. Ezequiel 37, mais uma vez, abra a sua Bíblia aí e aprenda mais uma reflexão desse texto. Ezequiel 37, no versículo 1, fala assim: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo?
Eu respondi: ó soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes aos ossos secos: ouve a palavra do Senhor, o eterno e soberano Deus. E a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e reviverei. Então, nós vemos aqui mais uma vez esse texto sagrado, aonde eu quero frisar, dentro de um campo missionário. Você que é missionário, você que é pastor, você que é evangelista, presbítero, diácono, enfim, você que faz a obra do Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que Deus é o único que pode nos orientar, voltada à questão do ganhar das almas, as almas se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Nada sem a ação de Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Tem muita gente que está com esses ossos secos. Toda a terra alastrada de ossos secos. Esses ossos secos, dentro do contexto, como eu já falei aqui, simboliza o povo de Israel. Mas, dentro de uma visão missionária, trazendo para nossos dias atuais, são muitas pessoas que estão com os ossos secos. Esses ossos secos é como as pessoas que estão no pecado, que estão decaídas, que estão sem esperança, que estão sem rumo da vida. Mas esse povo, Deus tem um propósito com eles. Ainda tem um propósito com esse povo, de salvar, de libertar, porque a razão de Deus é salvar o homem. Mesmo que o homem muitas vezes rejeita Deus, como aqui o povo de Israel estava rejeitando Deus, vai chegar o momento da sequidão espiritual. Aqui, esses ossos, nessa terra seca, nessa terra sem vida, simboliza muitas coisas. E dentro de um campo missionário, eu quero te dizer que aqui significa, está simbolizando as almas que estão perdidas, as almas que estão nas mãos do inimigo. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que quer usar a sua igreja missionária, para anunciar a sua palavra de comando a esses ossos secos, como diz o texto sagrado aqui. E nós vemos que o profeta Ezequiel era um homem temente a Deus. Ele não fazia absolutamente nada sem uma ordem específica de Deus, sem a ordem de comando de Deus. Tudo que ele ia fazer tinha que ter a mão poderosa de Deus guiando, tinha que ter o Espírito de Deus guiando ele em cada etapa da sua vida, em cada etapa do seu ministério terreno. Então nós vemos aqui, logo no início, que a mão do Senhor pairava sobre ele. A mão de Deus movia Ezequiel em todas as etapas da sua vida. Nós vemos aí, logo, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode ver no capítulo 3, verso 14, você vai ver lá, quando Deus tratava sobre a questão de Ezequiel. Tudo que ele ia fazer, o Senhor estava com ele. Só você consultar aí o capítulo 1. Aliás, o capítulo 1, versículo 3. Depois nós vamos ver capítulo 1, versículo 12 e 20. Depois o 3, 14. Para você entender que tudo que Ezequiel fazia, a mão do Senhor estava sobre ele. Ezequiel, capítulo 1, versículo 12, fala assim:
cada um desses seres, cada um desses seres caminhava exclusivamente para a frente e para onde quer que o espírito se movia. E eles também iam e não se viravam o espírito movia e eles também iam e não se viravam quando se movimentavam. Então nós vemos aqui que o Espírito de Deus é que nos move a fazermos o que é certo. Versículo 20. E eles seguiam a direção do Espírito. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam. E as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Então você vê que todas essas visões que Ezequiel teve, a direção do Espírito, a mão do Senhor era sobre eles, dentro do seu ministério profético. E sabemos que para nós, que somos missionários, dentro do ministério profético, nós podemos receber o comando de Deus, né? Ouvir a voz de comando de Deus para que a gente possa profetizar sobre as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E futuramente essas pessoas vão ressurgir dos seus ossos secos. Os seus ossos secos vai voltar a ter carne, tendões, vai se formar um corpo de novo, vai ressuscitar, vai ter os seus órgãos tudo certinho, o seu fôlego de vida, vai ter o Espírito de Deus, enfim. Deus faz com que toda a estrutura venha a ter um renovo na sua vida. Porque as pessoas que estão perdidas no mundo do pecado, no mundo das drogas, sem esperança, escravos de Satanás, Deus quer usar a sua igreja missionária para profetizar sobre essas pessoas. Aqui, já nesse contexto, já não existia mais pessoas, só os ossos. É como aconteceu uma grande batalha ali, que as pessoas ali morreram, aquele grande exército morreu em batalha. Sabemos que o pecado é uma batalha de cada dia. O inimigo coloca as pessoas em batalha todos os dias, e eles não conseguem vencer essas batalhas porque eles estão no pecado. O Espírito de Deus não está. E aí vem que essas pessoas morrem espiritualmente falando e fica ressequida como esses ossos. Esses ossos aqui, nem o tutano não tinha mais dentro dele. Porque quando o osso ainda tem o tutano dentro dele, aonde ele está sobre a terra, fica aquele molhado, aquelas gotas de gordura na terra. Aqui, os tutanos já tinham secado dentro dos ossos. Só tinha um osso mesmo, puro, sem nenhum tutano. Nas vidas de muita gente, muitas vezes está aí com os ossos secos, que nem tutano não tem mais nem líquido de gordura, não tem mais nada, seco literalmente. E se a mão poderosa de Deus não for sobre esses ossos secos, não for sobre essas pessoas, para elas reviverem de novo, elas não têm como ressuscitar, elas não têm como ter uma vida nova, de maneira nenhuma. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus levanta os missionários para ir para o campo. Essa terra cheia de ossos, é o campo missionário. São almas que estão precisando de nós missionários, pastores missionários, igreja missionária, enviar homens de Deus. E nós vemos que não é muito. Ezequiel era só ele para exercer o seu ministério. Sabemos que o campo missionário é um campo muito pessoal, não é um campo de multidão. São poucos que querem ir para o campo missionário, mesmo ouvindo a voz poderosa de Deus, a voz de comando de Deus. Muitos querem recuar. Nós vemos no texto aqui que Ezequiel, no capítulo 2, ele fala: em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro,
e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então, Deus nos leva ao campo missionário, e aonde nós chegamos lá, diz: meu Deus, aqui não tem jeito não. Aqui é desanimador mesmo. Esse campo aqui é difícil para uma alma se converter. É como esses ossos secos. Pessoas ressequidas, pessoas amarguradas, pessoas brutas, pessoas ignorantes, pessoas secas que voltaram à questão de Deus. Dura, dentro da idolatria, dentro da bruxaria, dentro da macumbaria, dentro da mentira. E aí você chega nesse campo e diz: meu Deus, como é que vai ser? Mas Deus leva a gente para o meio desses ossos secos, para o meio desse vale, é um vale, e te dá uma visão ampla, onde você pode caminhar de um lado para outro e você não vai ver absolutamente nada se não for ossos secos. São pessoas sem o Espírito de Deus, são pessoas sem tendões, são pessoas sem carne, são pessoas sem fôlego, sem vida, ressequidas completamente, mirradas completamente. E aqui fala: então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Quer dizer, Deus nos leva dentro de um campo missionário e muitas vezes Deus nos procura. E aí, meu filho, será se vai ter vida mesmo aí? Será se a minha palavra vai fazer efeito aí? Será se você vai obedecer a voz de comando do meu Espírito, para que você possa profetizar, falar sobre essas pessoas e elas virem reviver de novo? Porque as pessoas estão tão ressequidas, tão desanimadas da vida, que ela é, simbolicamente falando, como se um osso seco, onde não tem carne, a carne seca, pessoas magras espiritualmente falando, não tem mais gordura, não tem mais nervo, já zerou a sua vida, está com o osso seco. Mas Deus é um Deus de poder, é um Deus de ressurreição, que quer fazer com que essas pessoas saiam da sepultura dentro de um campo espiritual, sepulturas espirituais, né? Sai de dentro dessa sepultura, e o próprio Deus vai tirar. Não uma sepultura literalmente ali, mas sepultura do pecado, sepultura de muitas coisas, que Deus quer dar uma oportunidade para que essas pessoas ressuscitem de novo e tenham uma nova oportunidade. Assim como Deus fez com o povo de Israel, estava ali dando uma oportunidade ao povo de Israel, para que eles viessem ressurgir de novo e a sua esperança viesse reviver, porque foi uma grande batalha ali que aconteceu, voltada à questão dos babilônios, onde estava escravizando o povo de Israel. E aí fala aqui, eu respondi: ó soberano Deus, só tu sabes. E ele disse: profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, Deus, ele quer que a gente profetiza. Deus quer que a gente ore para as almas que estão no campo aí, precisando de salvação, onde estão secos, literalmente. Não querem saber nada de Deus, não querem saber nada de eternidade, nada com Jesus. Você fala de Deus para essas pessoas, as pessoas são ignorantes, quer botar você para correr, fala mal de você, né? Isso, até se for possível, até pode tirar a sua própria vida. Então, como é difícil um pastor missionário, como é difícil os missionários nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, que vai para o campo missionário, muitos que, se não tiverem ali atento à voz de comando de Deus, não estiver ouvindo, eles se perdem no campo, nem volta mais para dentro dos seus ministérios, porque muitos desviam dentro do campo missionário, morrem no campo missionário, porque não estão ouvindo a voz do bom pastor, e se ouve, não quer obedecer. Este é o problema de muitas vezes hoje, nos dias atuais, a gente vê muitos ministérios fazendo campanhas e campanhas para as suas igrejas,
os seus ministérios possam estar repletos de alma, né? Mas sabemos que se Deus não der uma ordem a nosso respeito, alma nenhuma se converte. Não vai ter alma, não vai ter exército de pessoas dentro das nossas igrejas. Não vai. Se Deus não der uma ordem, ou se você que é missionário não tiver com o ouvido aberto, os seus ouvidos espiritual, para ouvir o que Deus está te ordenando a fazer, você se perde. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, existem muitas vozes contrárias. Fique em casa, fique tranquilo, fique de boa. Para que tá batendo em porta para falar do Evangelho? Tá se cansando. Isso não dá mais resultado. É voz de todo lado. Para com isso, deixa isso. Mas sabemos que recebemos um comando de Deus, recebemos uma ordem profética de Deus para que a gente não desista do nosso chamado. Quantos já desistiram do seu chamado missionário porque foi para o campo missionário e viram esses vales de ossos secos, viram pessoas secas, pessoas difíceis, e elas desistiram do seu chamado, voltaram para as suas igrejas e ficaram ali só congregando, missionário muitas vezes depressivo, nunca mais se levantaram dentro do seu ministério, justamente porque foram para o campo missionário e não tiveram êxito. Ei, eu quero te falar nesta noite, você que é missionário, preste atenção, ouça a voz de comando de Deus e obedeça. Vá para o campo missionário, volte novamente para o campo missionário, e quando você chegar lá, que você vê essas pessoas semelhantes aos ossos secos, com certeza você vai andar para um lado e para o outro, e você não vai ver mais nada, além de um vale de pessoas de ossos secos, pessoas secas, pessoas sem vida, pessoas que não querem Jesus, pessoas ignorantes. É aí aonde entra a ação poderosa de Deus, porque aí você vai profetizar, você vai falar para essas pessoas, e com certeza a palavra de Deus ela não volta vazia. Essas pessoas elas vão ressurgir do pecado, vão sair do pecado, vão ressuscitar para a vida eterna, ressuscitar para Jesus e ter uma grande oportunidade de servir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto está aí. Isso dentro de uma visão missionária. Esse texto você pode trazer um paralelo em vários setores da nossa vida. Eu estou trazendo dentro de um setor missionário porque é o que nós estamos precisando nos dias atuais. Muitas vezes o seu vizinho está aqui com esses ossos secos. Você está vendo a pessoa ali morta espiritualmente, mas você não tem coragem nem de profetizar, falar nada. Mas tenha certeza que se a mão do Senhor está contigo, o Espírito Santo de Deus está te guiando, meu amigo, abra a boca, fale de Jesus para essas pessoas, que com certeza pode ser até difícil no início, possa ser que essas pessoas sejam com ossos secos, sem vida, sem carne, sem tendões, sem fôlego de vida, sem o Espírito de Deus, mas com o passar do tempo, elas vão ter carne, vão nascer tendões, vai voltar a ter fôlego de vida de novo, vai voltar a ter o Espírito de Deus na sua vida. Basta que a gente não desista, de maneira nenhuma. Aí você vai ver essas pessoas na sua igreja congregando. Agora, se nós encruzarmos os braços e deixar aí tudo por conta da natureza, aí fica difícil acontecer milagre. Por isso que Ezequiel 37 é um texto riquíssimo para a gente falar sobre missões. E aqui fala, versículo 6: E eis que criarei tendões e músculo, e farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e o farei reviver novamente, e então entendereis que eu sou o Senhor. Então, é isso que a gente precisa nos dias atuais. Você quer ver o poder de Deus
agir na sua vida, você como pastor missionário, é começar a agir, abrir a boca, falar de Jesus. Porque não, meu filho, já era. Muitos estão morrendo espiritualmente porque não pregam mais o Evangelho, não falam do amor de Jesus. Estão secos, missionários secos que já estão precisando de que alguém profetize sobre as suas vidas. Misericórdia. E aqui fala: então profetizei conforme me foram ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, como som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Está vendo? Então essa é a ação poderosa de Deus. Quando você começa a falar do Evangelho, você começa a falar das grandezas de Deus, com certeza as coisas começam a se formar, as coisas começam a tomar forma, o barulho de Deus entra em ação, o Espírito de Deus entra em ação naquele local, onde você diz aparentemente, como é que poderia essas pessoas se converterem? Lugar onde muitas vezes são pessoas viciadas em droga, viciadas em cocaína, viciadas em prostituição, em roubo, assalto, e você olha para aquela sociedade, você olha para aquele campo e diz: meu Deus, como é que o Senhor pode entrar num vale dessa forma, um vale de roubo, um vale de matança, um vale de droga, um vale de cocaína, pessoas que vivem escravas. Mas Deus, ele tem o poder para mudar essas pessoas, por intermédio da sua igreja, por intermédio da sua igreja. Aí fala aqui: atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobriram. Todavia era corpo sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então, as pessoas que estão mortas no pecado, é claro que elas não têm vida, é claro que elas não têm tendões, é claro que elas não têm carne, quer dizer, não tem um corpo formado, e tem só vida seca, vida de pecado, vida vazia, sem sentido. Mas quando o Espírito de Deus entra, quando a palavra de Deus entra, as coisas começam a tomar rumo, começam a se formar, que é formando o corpo de Cristo, formando um exército para adorar a Deus. E aqui fala: então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E fiz-me como for ordenado, e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganhavam vida, e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. É isso que acontece. Pessoas que estão caídas, pessoas que estão desanimadas, quando você sopra, quando você profetiza, quando você fala do amor de Deus, as coisas se tomam forma, as pessoas se levantam para justamente servir a Deus. Pessoas que estão deitadas no pecado, que estão caídas no pecado, caídas nas drogas, caídas nos roubos, caídas na prostituição, caídas em todos os sentidos. Deus entra com sua palavra e levanta um grande exército dentro daquele campo missionário que você nem imagina. Mas precisamos obedecer a voz de comando de Deus, porque você tem que ouvir e obedecer. Você não pode só ouvir e ficar calado, tem que ouvir, obedecer e colocar em ação essa palavra, e aí você vai ver as coisas mudar. Não há lugar difícil que Deus não possa fazer com que esse lugar tenha vida. Por mais difícil que seja, aonde o Espírito de Deus chega, com certeza vai ter vida. Não tem como. Pode ser o lugar mais ruim que tiver, pode ser o lugar mais péssimo que tiver, pode ser a situação mais difícil que tiver. Deus dando uma ordem, meu filho, acabou. Deus mandou você fazer, acabou. Com certeza o milagre vai acontecer. Então,
Essa é uma reflexão que eu estou terminando nessa noite, reflexão número 352, a quinta parte desse assunto é: ouça a voz de comando do bom pastor, dentro do texto de Ezequiel capítulo 37. E sabemos que foi isso que aconteceu dentro de um contexto aqui para o povo de Israel. O povo de Israel estava dando essa condição aqui, mas Deus restaurou aquele povo e levantou um grande exército para servir ele. Dentro do contexto para nós dos dias atuais, tem muitas pessoas que estão nessa situação, mas Deus quer fazer com que essas pessoas se tornem um grande exército para servir a Ele na casa do Senhor. Não pense que não tem jeito, porque tem jeito. Não desista, pastor missionário, não desiste, homem e mulher de Deus, no propósito que Deus colocou no seu coração para fazer. Faça, continua fazendo, e com certeza, no momento exato, na hora exata, vai acontecer o milagre sobrenatural. Não é nós que fazemos, é Deus quem faz. Apenas nós temos que usar só a nossa boca como uma atalaia para falar desse grande amor de Jesus Cristo, e o resto é Deus quem faz, tá bom? Que Deus te abençoe nessa noite, nessa reflexão, que essa reflexão possa fazer um efeito poderoso na sua vida, que você possa mudar e passar a ouvir a voz de comando de Deus e colocar em ação, para que a sua vida mude e a vida de muitos mude por seu intermédio. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.